São 8 horas, bom dia para você e onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo agora, que a paz de Deus chegue até você. Que você tenha uma excelente semana à sua frente. Você sabe que nos carros modernos existe uma luz de alerta que aparece no painel do carro, avisando quando está chegando a hora de fazer a manutenção. Não é verdade? Alguns carros até avisam, está faltando 1000 quilômetros, está faltando, enfim. Eles vão dando o aviso para você saber que quando chegar naquele momento, você precisa levar o seu carro para fazer a manutenção. Trocar o óleo, checar os freios e outras coisas, né? Para que o carro possa continuar rodando sem nenhum problema. E o dono do carro, que tem juízo, e dinheiro também, né? Ele leva o carro para fazer todas as manutenções na época certa, para que então assim ele possa sempre ter um carro confiável e prevenir danos por maus cuidados, não é? Então a lição é, se você cuidar bem do seu carro, o seu carro nunca vai deixá-lo na mão. Muito bem. Você sabia que com a fé não é diferente? Aliás, com muitas coisas na vida. Mas vamos falar sobre a fé hoje. Assim como o motor do carro, o motor pode ser 3.0, 4.2, pode ser V8, pode ser o que for, pode ser o motor mais potente que um automóvel possa ter. Mas ele não vai funcionar se não tiver, por exemplo, uma coisa tão simples quanto o óleo. Não é? Assim também é a fé. A fé, ela não funciona sozinha. Ela não funciona isoladamente, independente de outras coisas. Como o motor não funciona independente do combustível, independente do óleo. Não, o motor precisa de um conjunto de coisas para funcionar. A fé também precisa de algumas coisas para funcionar. E uma das coisas imprescindíveis para que a fé funcione chama-se boa consciência. Se você não tem boa consciência, a sua fé simplesmente vai engasgar e vai morrer toda vez que você precisar dela. Olha só o que diz o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 18. Ele diz assim: temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Temos boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Quer dizer, nós poderíamos dividir o mundo nestes dois grupos. Primeiro, o grupo daqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Você sabe que há pessoas que elas não conseguem levar o troco errado para casa. Quando elas verificam que receberam o troco errado, elas fazem questão de ir lá e devolver para o caixa. Tá? Elas não ficariam em paz se levassem aquele dinheiro extra para casa, ainda que tenha sido o erro do outro. Mas na boa consciência delas, elas não fariam isso. Há pessoas que mesmo sem Deus, elas não seriam capazes, não são capazes de trair o marido, de trair a esposa, por exemplo. Não seriam capazes, porque a consciência delas não lhes permite. Elas fazem questão de portar-se honestamente em tudo o que fazem. Porque elas valorizam muito, demais, a paz. O colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Elas podem até perder certas oportunidades, certas vantagens, mas elas preferem não ter certas vantagens e, em vez disso, ter a paz. Então, a boa consciência é o que está dentro de algumas pessoas que em tudo querem portar-se honestamente. Em tudo. Não precisa ninguém estar olhando. São as pessoas mais confiáveis que você pode ter ao seu lado. Porque
elas vão sempre agir honestamente, independente de quem está olhando, independente se estão sendo vigiadas, elas sempre vão agir honestamente. Se por acaso elas te deram uma informação errada, uma mentirinha, e depois descobriram que aquela informação foi errada, elas não ficam em paz até falar com você, olha, desculpa, eu falei para você isso, mas na verdade é aquilo. Eu não queria que você achasse que eu menti para você. Eu descobri depois que não era bem aquilo. Então elas fazem questão de estar limpas. E são estas pessoas que têm a boa consciência que podem contar com a fé. Porque a fé precisa da boa consciência para não ser acusada. Para que o mal não se apresente e diga, olha, você não pode ser atendido por Deus porque você está em erro, você está em desobediência, você sabe que você está no erro. Então o mal não tem o que acusar as pessoas que se portam honestamente em tudo, em todas as coisas. Agora, este é um grupo. Agora, o outro grupo de pessoas, que infelizmente, eu não sei, não posso quantificar isso, mas pela experiência a gente acaba pensando, achando que é a maioria, que é o grupo daqueles que não fazem questão de portar-se honestamente em todas as coisas. Não fazem questão alguma. Ao contrário, há aqueles cuja consciência já está tão suja, tão marcada, já foram tantos errinhos, mentirinhas daqui, enganos dali, que eles não se importam mais em portar-se desonestamente. É como antes do início do programa nós tivemos aí a notícia falando sobre aqueles que incluem no seu currículo, quando vão aplicar para um emprego, incluem mentiras, incluem informações erradas, qualificações que eles nunca tiveram, capacidades que eles não têm, mas eles incluem no currículo para embelezar, para fazer o currículo mais robusto, mais assim, olha, atraente, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Então eles embelezam o currículo, quer dizer, contam mentiras no currículo e depois o RH descobre que não era nada daquilo. Quer dizer, como é que você vai confiar num funcionário que já, antes de trabalhar na sua empresa, já mentiu para você? Antes de trabalhar, antes de você contratá-lo, ele já mentiu, você contratou-o já baseado na mentira que ele contou. Como é que você vai confiar em alguém assim? Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo, infelizmente. Gente com consciência tão cauterizada, tão suja, que elas não veem mais erro. Roubar para elas é normal, porque todo mundo rouba, elas dizem. Não, o que é roubar um pouquinho? Tanta gente rouba. É ou não é verdade? A pessoa começa a justificar seus comportamentos errados porque ela se baseia nos erros dos outros. Ah, qual o problema trair? Todo mundo trai. É ou não é verdade? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, desde que não esteja prejudicando ninguém. Sim ou não? É assim que as pessoas vão se corrompendo. É assim que o mundo vai se tornando cada vez mais insuportável e menos confiável. A pergunta é, em qual grupo você está? Você está no grupo daqueles que, em tudo, fazem questão de portar-se honestamente? Ou daqueles cuja consciência já está tão suja que portar-se desonestamente para eles não faz diferença?